pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de Star Wars e hoje vamos encerrar a trilogia prequel com episódio 3, A Vingança dos Sith. Filme lançado em 2005, dirigido e roteirizado por George Lucas, estrelando Ian McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid e Frank Oz, né? Gente, finalmente, né, chegamos no final da trilogia prequel e agora eu irei contar a história desse filme magnífico, né? É o meu preferido dessa trilogia, então vamos lá. Cronologicamente, esse filme está situado no ano de 19 BBY, ou seja, 3 anos após o anterior. E basicamente na tela de textos iniciais nós temos falando, né, que tá rolando as guerras clônicas e a República tá desmoronando sobre os ataques do Conde Dooku, né? E tipo, tem heróis em ambos os lados e o mal está por toda parte. Mas aí que tá. Esse filme já mostra o finalzinho das Guerras Clônicas. Então, Rodrigo, como foram as Guerras Clônicas? Não se preocupem. Esse período das Guerras Clônicas, né, que duraram 3 anos, foi contado em uma série animada chamada Star Wars The Clone Wars. Tem 7 temporadas e eu já fiz a cobertura completa aqui no canal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vão lá, né? Mas, basicamente, o General Grievous, né, que é um ciborgue separatista, invadiu Coruscant e sequestrou o chanceler Palpatine. Então, 2 cavaleiros Jedi, né, são enviados numa missão desesperada de resgate. E o filme se inicia com uma batalha aérea na órbita de Coruscant, né, com o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi e o Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker. Ele não é mais um aprendiz, né? Ele foi promovido a Cavaleiro. Inclusive, para quem assistiu Clone Wars, soube, né, que ele ganhou uma Padawan, que foi a Togruta Ahsoka Tano. Inclusive, né, esse filme se passa ao mesmo tempo que o último arco cronológico de Clone Wars, ou seja, os 4 últimos episódios da série. Nas reviews desse arco, né, eu botei o timestamp certinho de quando começa e quando acaba. Mas basicamente a série vai mostrar o ponto de vista da Ahsoka e do Rex lá em Mandalore, tentando capturar o Maul. Enquanto aqui vai mostrar, né, o Anakin e o Obi-Wan. Mas exatamente esse episódio começa após o episódio 9 da 7ª temporada. Porque aí, né, o Anakin e o Obi-Wan foram salvar o Palpatine, enquanto a Ahsoka foi pra Mandalore. Mas enfim, vamos lá, né? Tá tendo uma batalha aérea, e aí os separatistas lançam uns droids Buzz, né, pra zoar com as naves do Obi-Wan e do Anakin. O Anakin consegue se livrar deles com a ajuda do R2, só que a nave do Obi-Wan fica muito danificada. E antes deles entrarem na nave do General Grievous, né, o Anakin desativa os escudos, só que eles perdem o controle e acabam caindo, né, tendo impacto lá no hangar. Então, eles vão procurar o Palpatine, enquanto o R2-D2 fica de vigia. Ele acaba enfrentando alguns droids de batalha, B1 e B2, né? Se não me engano, são os B2 mesmo, tem até droids lá, mas enfim. E aí o Anakin e o Obi-Wan chegam até onde o chanceler Palpatine está sendo mantido prisioneiro, quando o Conde Dooku aparece e começa a lutar contra os dois, né? Durante a luta, o Dooku consegue deixar o Obi-Wan inconsciente e meio que joga uma plataforma em cima dele, né? Então o Anakin começa a duelar contra o Dooku, que fica provocando ele. E aí o Anakin meio que usa, né, o lado sombrio da força, através das emoções dele, pra conseguir ter vantagem na batalha. E ele corta fora as 2 mãos, né, do Conde Dooku. E usa, né, o sabre de luz dele assim, e o do Dooku deixa tipo assim. Ele tá incapacitado. E aí ele olha pro Palpatine, né, pra, tipo, ó, vamos prendê-lo, né? Só que o Palpatine diz, não, mata ele. E o Anakin fica meio assim, né, o Dooku também fica meio assim. E aí o Anakin vai e corta a cabeça do Conde Dooku, matando-o. Então eles soltam o Palpatine da cadeira, né, eles estão indo pra sair dali, só que o Anakin vai pra buscar o Obi-Wan. Aí o Palpatine diz, não, não dá tempo, deixa ele aí. E tipo, tá rolando a batalha lá fora, né, a nave começa a ser atingida, mas o Anakin ainda assim salva o Obi-Wan. E os 3 estão caminhando pelo corredor, mas são capturados por um escudo de raio. E são levados perante ao General Grievous e finalmente o Anakin e o Grievous se encontram, né. O mais perto disso foi durante um episódio solto na 4ª temporada de Clone Wars, e tipo, o Anakin estava inconsciente e o Grievous estava com uma bolha na cabeça, né? Então, foi mais perto que eles chegaram de se enfrentar. Mas aí eles se conhecem pela primeira vez, né? O Anakin, ele diz que o Grievous é mais baixinho do que ele imaginava e o Grievous fala que o Anakin é mais novo do que ele imaginava, né? Mas enfim,
Com a ajuda do R2, os Jedi conseguem lutar, né? Conseguem se soltar, pegar seus sabres, lutam contra dois droids lá, IG-100, que são Magna Guards, né? E vão tentar atacar o Grievous, mas o Grievous consegue escapar usando umas cápsulas de fuga, né? E vai para uma Lucre Hulk lá da Federação de Comércio. Enquanto isso, a nave onde eles estão começa a cair em Coruscant. Eles tentam desacelerar, até vem umas naves lá de Coruscant também para ajudar, mas tem uma queda. E aí, beleza. O Obi-Wan volta pro templo, o Anakin meio que se esconde, né? Se encontra com a Padmé escondido. E ela revela que ela está grávida, né? E eles vão ser pais. Bem bacana isso. Mas ainda assim vai complicar mais ainda o relacionamento escondido que eles têm. Porque, bom, eles se casaram em segredo no final do outro filme, né? E aí que tá. O General Grievous agora é o novo líder dos separatistas, visto que o Dukan morreu. E ele vai para o planeta de Utapau. Lá ele se encontra com outros líderes separatistas, que nós já conhecemos, que é o vice-rei Nute Gunray, lá da Federação de Comércio, o Geonosiano Polo Menor. Nós temos também aquele que controla a Tecno-Union, né, que é o Wat Tambor. E basicamente o Darth Sidious, ele dá ordens para o General Grievous de mandar esses líderes separatistas para o planeta de Mustafar, pois a guerra está prestes a chegar ao fim. O Grievous diz, tem certeza, porque, pô, o Dukan acabou de morrer, né? Mas o Sidious garante que logo logo ele terá um novo aprendiz, muito mais jovem e muito mais poderoso. Enquanto isso, em Coruscant, né, o Anakin acorda tudo assustado, porque ele teve um pesadelo onde ele viu a Padmé morrendo durante o parto. E ele fica muito nervoso com isso, né? E aí, beleza. Depois ele vai conversar com o Palpatine, né? E o chanceler revela que ele tá meio desconfiado e com medo do Conselho Jedi. E, tipo, eles estão muito desvirtuados, né? Não são mais Cavaleiros da Paz por causa dessa guerra. E ele pede para que o Anakin seja o representante dele no Conselho, já que eles são amigos, né? O Anakin vai levar esse questionamento perante ao Conselho Jedi. E eles concordam em torná-lo parte do Conselho, mas não vão conceder a ele o título de Mestre Jedi. O Anakin fica meio furioso com isso, mas o Mace Windu só diz, olha, proteja o chanceler, tá bom? Os Wookiees estão precisando de ajuda lá em Kashyyyk. Mestre Yoda, vá lá fazer isso, tá bom? E eles pedem para que o... e aí, beleza. Eles vão lá, né? Dizem pro Anakin fazer isso. Tá protegendo o chanceler, o Yoda vai lá pra Kashyyyk. E aí o Obi-Wan vai conversar com seu antigo Padawan, né? E diz que o conselho pediu para que ele espionasse o chanceler, porque eles estão desconfiados que ele está abusando dos poderes emergenciais que ele recebeu lá no começo da guerra, né? O Anakin fica meio dividido, porque, poxa, espionar o amigo dele, né? Mas, enfim, ele vai até uma ópera junto com o Palpatine, e o Palpatine expressa mais ainda o descontentamento dele com a Ordem Jedi, pois ele acredita que eles querem tomar a República para eles, para governar. E nisso, Anakin acaba confirmando que o Conselho não está mais confiando no chanceler. E o Palpatine solta aqueles que ganham o poder, né, normalmente temem perdê-lo. E aí o Anakin diz, não, mas os Jedi usam o poder pro bem, né, eles usam a força pro bem. E o Palpatine fala, olha, isso é só um ponto de vista, né? Porque os Jedi e os Sith buscam um grande poder, né? Um poder maior. Então, no fim, eles não são tão diferentes. Mas o Anakin rebate, diz, não, os Sith, eles dependem das emoções, pra força, só pensam em si mesmos. Já os Jedi não, eles são altruístas, pensam nos outros. E aí o Palpatine diz, olha, seguinte, você já ouviu falar na lenda, na tragédia de Darth Plagueis, o sábio? O Anakin fala que não, e o Palpatine diz, não é uma história que os Jedi contariam, não é? Enfim, o Darth Plagueis foi um Sith tão poderoso que ele podia usar a força para manipular os midi-chlorians, para criar vida, e até mesmo salvar as pessoas da morte. E o Anakin já fica meio interessado, né, por causa do pesadelo que ele teve. Ele fica, é sério? E o Palpatine diz que esse lado sombrio, né, é um caminho para muitas habilidades consideradas não naturais. E aí o Anakin pergunta o que é que aconteceu com o Darth Plagueis, né? E o Palpatine diz, infelizmente ele contou tudo o que ele sabia para o seu aprendiz, o Darth Sidious. Então, uma noite, quando o Plagueis estava dormindo, o Sidious foi lá e
cortou a garganta dele, o matou. É até irônico, né? Que o Plagueis conseguia impedir a morte dos outros, mas não conseguiu impedir a própria morte. E o Anakin questiona, né? Se dá para aprender como parar, como impedir a morte. E o Palpatine fala, olha, não com o Jedi. E aí, beleza, o Palpatine também revela pro Anakin que uma força clone interceptou uma transmissão e descobriu que o General Grievous está lá em Utapau, né? O Anakin informa essas notícias pro Conselho e o Mace Windu diz, né, que é pro Obi-Wan ir porque ele acha que é mais capacitado e tal. O Anakin fica meio receoso com isso, mas decide, né, aceitar a decisão do Conselho e ele vai se despedir do Obi-Wan. Ele expressa as frustrações dele em relação ao Conselho, mas o Obi-Wan pede para que ele se lembre do treinamento dele e que tenha paciência, pois logo logo ele se tornará um mestre e um ótimo Jedi, não é mesmo? Então, nesse momento, eles se despedem um do outro, o Obi-Wan entra no cruzador para ir para Utapau, né? E nesse momento nós podemos pausar o filme e voltar lá para Clone Wars, porque cronologicamente, né, já terminou o episódio 9 e a gente parou acho que no comecinho do 10, da temporada 7. E aí daria para terminar o episódio 10, porque a gente teria uma conversa do Obi-Wan com a Ahsoka, informando que o Dukan morreu, né? E aí, beleza. Terminaria o episódio 10, começaria o 11, onde a Ahsoka captura um Maul, né? Leva ele pra a nave e eles estão no hiperespaço indo pra Coruscant. E aí pausaria o episódio lá e voltaria pro filme. O Obi-Wan tá fazendo um briefing lá no hangar, né? E eles chegam em Utapau, mais especificamente na Pau City, né? Sim, é um nome bem bizarro, mas enfim. E aí o Obi-Wan fala lá com os Pauns, que são os residentes do planeta, e consegue, né, pegar emprestado um Varáctil chamado Bolga. E aí ele encontra o General Grievous, começa a lutar contra ele, que tá com 4 sabres de luz. Pra quem não sabe, o General Grievous matava Jedi e roubava os sabres deles para uma coleção que ele tinha. E aí que tá, durante a luta o Obi-Wan consegue arrancar 2 sabres do Grievous, mas ele também perde o dele, e o Grievous foge, o Obi-Wan persegue ele montado lá no Bolga. E aí o comandante Cold encontra, né, o sabre do Obi-Wan e vai meio que ajudar. Enquanto isso, o Anakin tá lá conversando com o Palpatine sobre a missão lá em Utapau, que o Obi-Wan tá perseguindo o Grievous, né? E durante a conversa o Palpatine acaba deixando escapar que o lado... Tipo, eles estão conversando, né? Ele pergunta o que é que tá afligindo o Anakin. Eles estão conversando e o Palpatine acaba soltando: o lado sombrio pode salvar a Padmé, não é mesmo? Então o Anakin, que já estava meio desconfiado, percebe que o Palpatine é um Sith, o Darth Sidious. Pois é, caramba, ele até ameaça, né? Mas decide que vai deixar a justiça julgá-lo. O Anakin sai do prédio do Senado e vai para o Templo Jedi. Enquanto isso, o Obi-Wan encontra o General Grievous, eles estão lá lutando de novo numa plataforma. O Obi-Wan meio consegue abrir a cavidade lá do tórax do Grievous, a gente vê um monte de órgão lá. O Grievous meio que puxa um blaster, ele consegue derrubar o Obi-Wan da plataforma que fica pendurada assim, mas o Obi-Wan usa a força e pega o blaster do Grievous, atira nele, matando-o. Meio que causa uma reação em cadeia que mata o Grievous. E aí ele olha o blaster e diz: tão incivilizado, né? Joga pra longe, o Cody meio que também ajuda, entrega o sabre pro Obi-Wan. E aí beleza, o General Grievous tá morto. O Mace Windu informa isso pro Anakin, né, quando eles estão no templo, e agora tá na hora de procurar o Palpatine para revogar os poderes emergenciais dele. Só que aí o Anakin revela, né, que o Palpatine é o Darth Sidious e que ele é muito perigoso. O Mace Windu não pode confrontá-lo sozinho, mas temendo, ele sente, né, esse medo dentro do Anakin e pede para que ele espere nas câmaras do conselho enquanto ele junta os outros Jedi para resolver a situação. Então vão lá o Mace Windu, o Kit Fisto, o Aiden Kolar e o Saesee Tiin, né? Eles vão lutar contra o Palpatine, mas ele rapidamente pega um sabre de luz e mata o Kit Fisto, o Aiden Kolar e o Saesee Tiin praticamente numa tacada só. Pois é, pra gente ver o quão Sidious é poderoso, né? Mas o Mace Windu também é muito poderoso. Ele era um dos melhores duelistas da época. Eles estão tendo um confronto bem pesado mesmo. Enquanto isso, o Anakin fica de um lado pro outro, né? Indeciso. E a voz do Palpatine fica na cabeça dele, falando que pode salvar a Padmé, pode impedir que ela morra, né?
Então, o Mace Windu consegue meio que usar uma forma lá de luta, de posição de sabre que ele criou, pra subjugar o Sidious, e ele meio que fica assim, né? O Sidious tenta usar raios da força para atacar o Mace Windu, mas ele rebate com o sabre de luz e começa a desfigurar o rosto do Sidious. E aí o Anakin chega na hora, né? O Mace Windu diz: "Oh, peraí, eu tô acabando com isso aqui." E aí o Sidious: "Por favor, me ajuda, eu estou fraco demais, eu não estou aguentando." E aí, né, o Mace Windu tá pronto para matar o Sidious e o Anakin diz: "Não, esse não é o modo Jedi." Só que aí o Mace Windu responde, né, que ele é perigoso demais para viver. Então, nessa hora, o Anakin toma uma decisão. O Mace Windu vai desferir o golpe final no Darth Sidious, e aí o Anakin vai lá e corta a mão do Mace Windu fora. O Darth Sidious se aproveita da situação e usa os raios da força, né, e grita: "Poder ilimitado!" Ele usa os raios com tudo para jogar o Mace Windu pela janela longe e atirando-o pra morte, né? Então, tipo, não tem mais volta atrás, graças ao que ele fez, né? O Anakin fica: meu Deus, é agora, eu não posso fazer mais nada, eu já cruzei a linha. Então é quando Darth Sidious o transforma em seu novo aprendiz, Darth Vader. Pois é. E aí o Sidious pede para que o Vader execute a Operação Extermínio, né? Temos mais uma pausa para Clone Wars. Pode terminar o episódio 11 da 7ª temporada. Começa o 12, aí para acho que na margem dos 19 minutos, por aí, tá bom? E aí depois volta pro filme e a gente vai terminar o filme agora. O Darth Vader vai até o Templo Jedi junto com a Legião 501 e o Darth Sidious contacta todos os clones e ativa a Ordem 66. Ele pede para eles executarem a Ordem 66 e os chips inibidores ativam na cabeça dos clones e faz com que eles se voltem contra o Jedi. O Mestre Yoda, ele sente isso através da força e ele consegue decapitar o Comandante Grey e o Capitão Jack antes que eles o traiam, né? E ele pede ajuda do chefe Wookiee Tarful e de um outro Wookiee chamado Chewbacca, né? Para fugir do planeta. E aí nós vemos várias cenas da Ordem 66. Nós vemos o Mestre Ki-Adi-Mundi, que está no planeta de Migeto, né? Ele é morto pelos clones. A Mestra Ayla Secura, que está em Felúcia, também é morta. O Mestre Plo Koon, a nave dele é abatida em Cato Neimoidia. O Mestre Stazali está em Saleucamai, ele também morre lá quando a speeder dele é destruída pelos clones. Então, nós vemos, né, que o senador Bail Organa chega lá no Templo Jedi em Coruscant, né? E testemunha um padawan chamado Jukasa tentando fugir de alguns clones, mas ele acaba sendo morto pelo comandante Apo. Então o Bail foge lá na Tentive 3, né? O Obi-Wan também é traído pelo Cody lá em Utapau. Ele consegue meio que forjar, né, a morte dele, ele consegue escapar. E aí o Bail vai buscar o Yoda em Kashyyyk e o Obi-Wan em Utapau. E aí eles precisam meio que voltar para Coruscant, pois tem um sinalizador, né, que tá passando a mensagem para atrair os Jedi remanescentes para Coruscant. E aí o Anakin volta para casa, né, porque a Padmé estava a noite toda preocupada quando ela viu o Templo Jedi em chamas. E sim, Darth Vader, ele matou criança também, um monte de Youngling que estava lá, bem pesado. E aí o Anakin revela que os Jedi tentaram tomar a República, né, e que o chanceler Palpatine está pedindo a aliança de todos eles. Ele quer a lealdade, né? Ele pergunta se a Padmé tem a lealdade, se a Padmé é leal ao Palpatine e tal. E ele também fala que o Palpatine pediu para que ele fosse para Mustafar para encerrar a guerra, porque tem uns líderes separatistas lá. O Darth Vader chega em Mustafar e encontra, né, lá o Nut Gunray, o Poggle, o White Tambor, e mata todos eles. Então a íris de seus olhos começam a ficar amarelas, que nem as do Sith mesmo. Lá no Senado, o Darth Sidious, né, como Palpatine, ele fala que ele sofreu um atentado contra a vida dele graças aos Jedi, que o traíram, mas ele conseguiu sobreviver. Ficou todo desfigurado, mas ele sobreviveu. E agora ele vai, para garantir, né, a paz, ele vai instaurar o primeiro Império Galáctico. Então não é mais Chanceler Palpatine, é Imperador Palpatine. Todo mundo celebra, né, e a Padmé comenta com Bail que é assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso.
Então o Obi-Wan e o Yoda estão lá no Templo Jedi, eles veem as gravações de segurança e descobrem a verdade sobre o Anakin, né, que ele se tornou Darth Vader. O Obi-Wan fica desnorteado, mas o Mestre Yoda diz que eles precisam destruir o Sith a todo custo. E o Obi-Wan tá muito fraco para enfrentar os Sidious, então ele tem que ir atrás do Vader. O Anakin se foi. E o Obi-Wan, mas como eu vou encontrá-lo? E o Mestre Yoda diz para seguir os sentimentos dele. E aí, assim, ele encontrará o Vader. Então, o Obi-Wan vai até o apartamento da Padmé, né? E meio que fala pra ela o que é que o Anakin fez. Ela não quer acreditar, né? E ele pergunta onde o Anakin foi. Ela não revela. E aí, ele meio que já percebeu que a Padmé tá grávida e diz: o Anakin é o pai, não é? Ela não nega, mas também não confirma. E aí, ela vê o Anakin, o Obi-Wan indo embora, né? E ela pega uma nave pra ir pra Mustafar. Mas ela não percebe que o Obi-Wan tá escondido nessa nave. Lá em Mustafar, a Padmé encontra com o Vader, né? E pede para eles fugirem e criarem um filho deles em paz, longe de tudo. Mas o Vader já tá todo louco, né? Com sede de poder, dizendo que ele pode destronar o Palpatine e assim os dois podem governar a galáxia juntos. Mas a Padmé diz para ele parar com isso, né? Porque ela o ama e isso é o bastante. Então o Anakin nota o Obi-Wan esperando lá na rampa da nave. Ele, você me traiu, não foi? Você mentiu pra mim por causa do Obi-Wan. E ela percebe que o Obi-Wan tava ali parado, né? O Vader começa a usar a força pra sufocar a Padmé. Ela diz, não, eu não fiz nada, eu te amo. E aí o Obi-Wan tenta fazer com que o Vader pare, né? E aí a Padmé acaba ficando inconsciente, caída no chão. E o Vader fala que o Obi-Wan virou a Padmé contra ele. E ele diz, não, você mesmo fez isso. Ele, não, eu trouxe ordem ao meu novo império. E se você não está comigo, você é meu inimigo. Então, o Obi-Wan e o Darth Vader começam a lutar um com o outro. Esse, pra mim, é um dos melhores duelos de sabre de toda a saga Star Wars. É muito lindo. E a coreografia, a trilha sonora Battle of the Heroes também é muito boa. Em paralelo a isso, o Mestre Yoda vai até o Senado Imperial, né? E começa a confrontar o Darth Sidious. Eles estão travando uma luta bem pesada, bem bruta mesmo. Acabam até chegando na câmara principal lá do Senado. Começam a duelar, voa uns discos lá pra cá, pra lá, eles batalhando aqui e ali. E aí meio que tem uma explosão, o Yoda consegue fugir por uma escotilha e é resgatado pelo Bail Organa, enquanto o Sidious sobrevive. Enquanto isso, o Vader e o Obi-Wan estão duelando pelo complexo, né? Que começa a se desestabilizar e cair na lava. E eles meio que ficam lutando em cima de um rio feito de lava. O próprio Obi-Wan reconhece, né? Que ele falhou com o aprendiz dele. E o Vader só diz, não, eu devia saber que os Jedi estavam tramando um golpe. Ele, não, o Palpatine é mal. Ele, não, do meu ponto de vista, os Jedi são do mal. Ele, então você está perdido mesmo, não é? Eles continuam lutando e o Obi-Wan consegue saltar para uma porção de terra. Então ele diz, acabou, Anakin, eu estou em terreno firme. O Vader responde, você subestima o meu poder. Então ele usa a força para saltar por cima do Obi-Wan, mas o Obi-Wan corta as pernas e os braços do Vader fora. O Vader fica só um cotoco cambaleando, né, escorregando por aquela colinazinha, né, que eles estão. E o Obi-Wan fala, você era o escolhido, foi dito que você destruiria os Sith, não se juntaria a eles. Você tinha que trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas. O Vader só manda um eu te odeio, bem raivoso mesmo. E o Obi-Wan fala, você era o meu irmão, Anakin, eu amava você. E o Vader só lá. E aí a lava consegue meio que pegar nos cotoquinhos da perna, né? E começa a queimar o corpo do Vader, que já está bem carbonizado. E aí o Obi-Wan, ele pega o sabre do Vader, né? E vai embora. Ele não mata o Vader ali, porque não é o caminho Jedi, né? Matar um inimigo desarmado, que nem o Anakin fez no começo do filme com o Dukan. Só que aí que tá, o Obi-Wan, ele volta pra nave onde tá o C-3PO, R2-D2 e a Padmé, eles saem de Mustafar e o Darth Sidious chega em Mustafar e consegue salvar o Vader. Eles o levam depressa pra Coruscant, né? Pra ter uma operação e tal. E aí, 2 dias depois que o Império Galáctico foi instaurado, nós vamos para o asteroide Polis Massa. O Mestre Yoda está meditando e meio que reconhece a voz de alguém conhecido, Qui-Gon Jinn. E ele meio que diz, né, que
a uma forma de se unir à força e manter a consciência após a morte. E meio que o Yoda seria o aprendiz dele nesse quesito, né? É uma extensão daquele arco que a gente já viu no final da sexta temporada, mas é basicamente na sexta temporada de Clone Wars, mas é basicamente falando, né, que o Yoda pode virar um fantasma na força. Então, o Obi-Wan chega com a Padmé, bota ela lá para o droid cuidar dela, e o droid revela que ela perdeu a vontade de viver, ela tá de coração partido. Então a Padmé dá a luz ao seu filho, que na verdade são gêmeos, o menino que ela chama de Luke e a menina que ela chama de Leia. Então, em seus últimos suspiros, a Padmé vira para o Obi-Wan e fala que ainda há bondade no Anakin. Então ela morre. E em paralelo a isso, o Vader renasce quando coloca uma armadura toda preta nele. E é bem bacana porque se você escutar bem com a trilha sonora, até de fone mesmo, você escuta que no momento em que a batida do coração da Padmé para, a respiração do Vader começa. E aí o Vader pergunta, né, onde está a Padmé. E o Darth Sidious, numa forma, né, de destruir mais ainda o espírito do Vader, diz: parece que em sua raiva você a matou. Fazendo com que o Vader acredite que a Padmé morreu quando ele a sufocou lá em Mustafar. E aí o Vader se solta das máquinas, né, usando a raiva e a força e diz: não! Então, nós vemos que a nave do Bail Organa está em Naboo, né? Em Naboo, o planeta natal da Padmé, e o Mestre Yoda decide que, para proteger os gêmeos, eles vão deixar o corpo da Padmé daquele jeito, sem mexer, para pensarem que os bebês morreram no parto. E eles também vão separar os gêmeos. O Bail Organa diz que eles vão ficar com a menina, porque ele e a esposa estavam pensando em adotar uma menina, né? Já o Obi-Wan, ele pergunta o que vai fazer com o menino, e o Mestre Yoda diz que ele deve levá-lo para Tatooine, para ser criado pela família dele. E ele também fala com o Obi-Wan que, em seu exílio, ele tem um treinamento especial para ele, para que o Obi-Wan se comunique com o velho mestre dele, Qui-Gon Jinn. Enquanto isso, o senador, né, Bail Organa, vai até o capitão Ramos Antilles e pede para que ele cuide do R2-D2 e o C-3PO e apague a memória do C-3PO. Então, a Padmé tem um funeral para ela em Tyr, que é a capital de Naboo, né? E ela tá lá com um colar de madeira que o Anakin deu para ela quando eles tinham saído de Tatooine lá no primeiro filme, quando eles se conheceram. E aí que tá, eu vou comentar uma cena deletada no filme, que basicamente mostra o que aconteceu com o Mestre Yoda. Ele se exilou no planeta pantanoso de Dagobah. Só isso, é a cena, ele chegando em Dagobah. E aí, em um X-Wing, se não me engano, em um caça lá. Enfim. E aí corta a cena e nós vemos que a bordo de um Star Destroyer estão Darth Sidious, seu aprendiz Darth Vader, e o Tarkin, que agora virou o governador, né? E eles estão observando a construção de uma estação de batalha, do tamanho de uma lua. Então, corta a cena, o Bail Organa chega em Alderaan, né, e apresenta para sua esposa Breha a nova filha deles, Leia. O Obi-Wan chega a Tatooine e entrega o jovem Luke para sua tia, Beru Lars, que mostra, né, o sobrinho para o marido dela, que é o Owen. Então o Luke será criado pelo Owen e pela Beru, o meio-irmão do Anakin e a esposa dele, né? Então, o filme se encerra com os Lars observando os sóis gêmeos de Tatooine. Fim. E aí, né, depois que os créditos do filme rolam, vocês podem terminar o último episódio de Clone Wars, porque o epílogo desse episódio se passa alguns anos já, depois que o Império foi formado. A gente vê que o Vader encontra o sabre de luz da Ahsoka lá, né, naquela lua onde o cruzador caiu, mas enfim. É isso, gente. Esse é o meu filme preferido dessa trilogia prequel. Ele tá no meu top 3 de melhores filmes de Star Wars. Mas é isso. Se gostaram da review, né, contando a história do filme, deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Firme Deus coração, Jesus te ama. Um forte abraço e que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Now you cross my